Na aula anterior, eu finalizei com vocês um conceito meio novo que a gente tem na terapêutica medicamentosa, né, na farmacologia, que foi, né, o efeito pleotrópico das drogas, dos medicamentos. Então, iniciando hoje, eu vou perguntar alguma coisa para vocês para ver se vocês recordam e tem alguns conceitos bem fundamentados com relação a aspectos farmacológicos, de um modo geral. Aí eu pergunto para vocês se vocês lembram, acho que vocês ouvem falar bastante e já viram esse conceito. Aí eu queria saber se vocês lembram da ideia geral que a gente tem sobre placebo. Quem tiver com o microfone sem problemas, com problemas, pode escrever aqui no chat. Alguma Professor, ideia geral? é um medicamento que não vai ter nenhum agente bioquímico, porém vai exercer algum efeito psicológico no paciente? Então acho que a ideia geral do efeito placebo, aliás, do placebo está relacionada a esse efeito mais psicológico que ele pode vir a trazer. É isso que vocês acham? Correto? Escreveram aqui no chat. Então, como conceito genérico, nós sabemos que o placebo é uma substância neutra que não tem efeitos nos pacientes e geralmente são usados para tratar pessoas que não precisam de medicação, mas pensam que precisam, ou substância caracterizada pela neutralidade de seus efeitos, indicado para substituir medicamentos com o propósito de controlar os seus efeitos. Então, tem de forma geral esse entendimento, mais a ver com um fato psicológico. Mas muitas vezes nas pesquisas, principalmente com o uso de medicamentos, a gente precisa utilizar esse termo placebo, a substância placebo, para justamente determinar se ela tem efeito placebo mediante a essa sintomatologia psicológica do doente, do paciente. Então, o efeito placebo seria a melhoria dos sintomas provocados pelo uso de substância inócua. Então, por isso que é o placebo em si, né? Que age no psicológico do paciente, produzindo efeito terapêutico, o chamado efeito placebo. Então, isso é importante, esses dois conceitos, principalmente quando a gente vai ver e perceber a performance terapêutica daquela droga. Isso é muito importante a gente entender. Porque muitas vezes, alguns pacientes, vou dar um exemplo, por exemplo, a laser terapia. Muitas vezes a gente faz o efeito placebo nos pacientes. A gente não irradia aquela área e o paciente refere que melhorou após o uso. Né? Então a gente percebe que a sintomatologia é mais psicológica, de fato, e muitas vezes a gente tem o efeito placebo, um efeito psicológico daquele tratamento onde a gente não utiliza nada. A mesma coisa é usar comprimidos de farinha, é usar, por exemplo, comprimidos com açúcar e por aí vai. Então, agora a gente ouve falar muito sobre isso, né, por conta da performance de fase 3, né, das pesquisas de fase 3, quando a gente tem aí a investigação do efeito terapêutico clínico das vacinas, que é uma coisa bastante utilizada. Então, na fase 3, geralmente são dois grandes grupos que são feitos, um que a gente vai usar o placebo em si, né, e o medicamento, ou a vacina, ou aquela substância que a gente quer testar a sua eficácia terapêutica. Então, a maioria dos medicamentos eles devem passar muitas vezes por essa fase, né? Primeiro passam por uma fase que a gente chama in vitro, depois em vivo em animais, e num terceiro ponto, que é a fase 3, é quando se estabelece o uso terapêutico daquele medicamento na população, nas pessoas.
para sair determinar tanto o efeito placebo ou a interação daquele medicamento com relação à sua performance clínica. Então, esses dois conceitos são extremamente utilizados. Outro conceito que a gente também deve lembrar, principalmente relacionado com a terapêutica medicamentosa, é a posologia. Porque a posologia, como conceito, sabemos que ela estuda o estabelecimento das doses e sua frequência de administração e duração do tratamento. Então, na prescrição, principalmente medicamentosa, a gente tem que assinalar e orientar bem os pacientes com relação a esse estabelecimento, de como ele vai tomar, a frequência que ele vai tomar e durante quanto tempo ele vai tomar. Muitas vezes os pacientes ficam um pouco confusos com relação a isso. Então a gente deve insistir para ele lembrar. Muitos pacientes, para não esquecer, eles copiam a posologia na caixa do medicamento. Né? Coloca, no caso, eles colocam o horário que eles vão tomar, para eles não esquecerem. Quando os pacientes são analfabetos, por exemplo, não sabem ler, a gente tem que lançar mão de figuras. Por exemplo, ele vai tomar aquele medicamento de 12 em 12 horas. Então a gente desenha o Sol e a Lua. Aí eles sabem que tem que tomar aquele medicamento durante o dia, quando o Sol está mais vigoroso, se apresenta mais evidente, e depois quando anoitece, quando a gente vê a Lua, ou se não estrelas. Então a gente faz esses esquemas muitas vezes para lembrar, ou outros esquemas também de desenho para tentar orientar melhor os pacientes com relação à posologia. E muito relacionado à posologia, até para a gente entender também a performance da droga, do medicamento, a gente tem que lembrar do conceito de dose, que é a quantidade de fármaco ou de medicamento que, quando introduzido em um organismo, é capaz de produzir um efeito benéfico ou maléfico. Então, muitos medicamentos, ele vai ter uma dose mínima, e geralmente essas doses mínimas e também a dose máxima está muito relacionado à faixa etária do indivíduo, a idade que o indivíduo possui, isso está muito relacionado, ou muitas vezes ao peso que o paciente tem. E associado a isso, para aquele esquema terapêutico, eu posso ter a dose que é normal, a dose que vai fazer com que o tratamento seja obtido, a terapêutica seja efetivada, e muitas vezes quando a gente não consegue prescrever aquela dose da forma correta, eu posso ter uma dose subterapêutica ou subclínica. Então, muitas vezes, o paciente não consegue melhorar daquela condição, porque muitas vezes a dose, o tempo, ou seja, a posologia de um modo geral, está incorreta. Além disso, a gente pode ter, na prescrição desses medicamentos, uma dose que a gente chama de tóxica, que vai causar alguma perturbação, algum efeito tóxico no indivíduo, e geralmente esses efeitos tóxicos estão relacionados, por exemplo, com alterações hepáticas. O paciente começa a apresentar as hepatites medicamentosas, promovendo assim, muitas vezes na prescrição incorreta daquela dose, toxicidade. E o principal órgão que é afetado é o fígado. Além disso, podemos causar também a dose letal ou a dose letal 50%, que é aquela onde de fato tem uma morte mais instantânea. Para ter um entendimento de dose letal, a gente pode, por exemplo, correlacionar a via de administração incorreta. Por exemplo, aplicar vaselina líquida no sistema circulatório. É uma dose letal de 50%, onde muitas vezes causa uma embolia sólida nos indivíduos, causando morte. Ou então quando a gente injeta ar no sistema também vascular, pode causar também uma embolia gasosa, causando essa dose letal de 50%, que a gente chama, que é praticamente uma morte muito rápida, instantânea. E muitas vezes essa forma, principalmente a embolia gasosa, ela é uma morte que às vezes não consegue se provar que foi realizada dessa forma. Não sei se vocês lembram, acho que vocês não eram nascidos. Teve uma grande reportagem, um auxiliar de enfermagem aqui do Rio de Janeiro, ele padecia quando via os pacientes terminais sofrendo ou demorando, do caso, a morrer.
muitas vezes quando eles tinham morte encefálica ou coisa parecida. E a gente sabe que aqui no Brasil não se pode fazer eutanásia, né? Não é aceito, né, pelas normas científicas. Então esse enfermeiro, ele fazia o seguinte, ele injetava 20 ml de ar na corrente sanguínea dos indivíduos e promovia a embolia gasosa e os pacientes vinham a óbito. Foi aí que um médico começou a perceber que os pacientes estavam falecendo rapidamente, de forma muito misteriosa, silenciosa, e perceberam que era justamente no plantão que esse técnico de enfermagem fazia. Então, é um caso específico, por exemplo, de dose letal, que é a injeção de ar através da seringa, né? 10, 20 ml se consegue. Então, se percebeu isso. E a evidência de morte é um pouco difícil de concretizar que seja dessa forma, por mais que o indivíduo passe por necrópsia. Outros conceitos que a gente também falou e são importantes da gente relembrar é que a farmacologia ela trabalha com duas grandes áreas, que é a farmacocinética, que é por onde o fármaco vai passar no organismo, e também a farmacodinâmica. O que é que o fármaco vai fazer no organismo? Porque essas duas grandes áreas elas vão ter uma correlação bastante importante. Elas, na verdade, uma depende da outra. Porque o metabolismo que aquele fármaco vai ter e a alteração que ele vai causar no organismo são importantes. Então, essas duas grandes áreas, de fato, vão ser importantes para se tratar no desfecho final, que é o efeito terapêutico da droga. Então, existe essa interação muito dinâmica e ela deve ser harmônica, a fim de promover o tratamento dos pacientes com relação àquela queixa. Então, eles devem ter, os fármacos devem ter essa interação com organismos, porque eles caminham por essas duas grandes áreas. A farmacocinética, que ela é vinculada a toda metabolização, por onde esse fármaco vai passar, seja na absorção, na distribuição, no metabolismo e na sua excreção, culminando assim na concentração local do receptor daquela droga para ela ser absorvida e ter a performance clínica. E obviamente que essa concentração vai estar extremamente ligada à farmacodinâmica, a depender do local de administração, ao mecanismo de ação que aquela droga vai ter e os efeitos que ela causa, seja elas efeitos benéficos, efeitos pleotrópicos e efeitos colaterais, né, que vão estar muito envolvidos com a dose máxima e mínima, com a dose mais correta que a gente pode ter. Então, entendendo esses conceitos gerais que vocês já viram na farmacologia, a gente consegue ter um entendimento e muitas vezes selecionar drogas e apontar de como e de que forma esses pacientes irão receber a terapêutica adequada. Numa grande área que a gente conhece, né? Então, terapêutica medicamentosa é a mesma coisa que farmacoterapia. Então, o uso dos medicamentos para o combate de doenças, para a prevenção das doenças e também para o diagnóstico. Então, ela é baseada, basicamente, para esse perfil: combate, prevenção e diagnóstico. Então, cabe ressaltar que nessa farmacoterapia a adesão ao uso correto da droga, a prescrição adequada, o início desse ciclo, quando é que ele vai tomar, quando é que ele vai parar de tomar, associado a isso a farmacocinética e farmacodinâmica e também ao produto de qualidade que vai estar vinculado para aquele medicamento. Acho que vocês já ouviram falar também, por exemplo, com relação aos medicamentos genéricos, porque existe um mito, né, que os medicamentos genéricos eles são mais fracos, né, enquanto que os medicamentos que têm nome fantasia, que são gerenciados por grandes empresas farmacológicas, né, empresas do ramo da farmacologia, que vão desenvolver e muitas vezes comercializar esses medicamentos são melhores. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, Já professor,
Tipo assim, quando tu vai comprar um remédio na farmácia, aí tu vai comprar um remédio, aí o original, entre aspas, é tipo bem mais caro, o genérico é bem mais barato. Aí o farmacêutico fala que é a mesma composição, que pode tomar o genérico mesmo. Mas o perfil terapêutico, gente, será que esse mito, né, essa fake news ou esses comentários que as pessoas falam que o genérico é mais fraco e o nome comercial é melhor, isso procede? Isso é verdade? É, vocês vão ver quando vocês, geralmente nos consultórios, né, quando vocês se formarem, até mesmo na faculdade, a gente sempre recebe os representantes comerciais mostrando uma droga nova, comercial, né, para geralmente associações, a gente tem muito isso, medicamentos com associação, principalmente os analgésicos, a gente encontra bastante isso, né? Adicionado cafeína, adicionado outro agente para melhorar a absorção, muito isso a gente vê, né? Mas o que vai pesar de fato é a tecnologia do medicamento. Então, de certa forma, isso que as pessoas falam que o medicamento é fraco e forte, isso é verdade. Sabe por quê? Porque depende muito da tecnologia daquele medicamento. A gente vai falar depois mais sobre isso, que alguns medicamentos eles têm liberação lenta, rápida, cápsula, comprimido. Isso muda muito a performance da droga. Né? Então isso é verdade. Muitas vezes as grandes empresas têm uma tecnologia muito melhor para a absorção daquele medicamento. Né? Eles trabalham com a técnica chamada de micelização. Vocês já ouviram falar desse termo? Micelização? A micelização é quando a droga tem a tecnologia de absorver partículas cada vez mais menores na mucosa intestinal. Isso acontece muito com as vitaminas, porque muitas vezes as vitaminas ela precisa de uma molécula adicional lá no organismo para ser absorvida. Algumas drogas já têm essa tecnologia. E quando tem essa tecnologia de maior absorção, por mais que o paciente ingira alimentos ou não, isso vai fazer com que a performance da droga fique melhor. E essa tecnologia ainda é muito cara. Ela não é tão disponibilizada. E o genérico, de fato, ele foi mais divulgado como uma forma política para baratear os medicamentos. Né? Obviamente que a população teve mais contato e poder de compra maior. Isso favoreceu. Mas, de fato, se a gente for pesar, e a gente vê isso diariamente, na hora que a gente prescreve as drogas, a gente vê que a performance em alguns grupos de pacientes, quando a gente faz a prescrição de uma droga, de uma grande empresa de medicamentos, vinculadas às melhores tecnologias de absorção, a gente tem uma performance melhor. Tanto que tem drogas que não são comercializadas ainda com o nome genérico, porque elas não têm, por exemplo, essa absorção. Tem um medicamento, por exemplo, que é a odon. Esse medicamento, que ele é para enjoo, por exemplo, chamado de Vonal, é o nome comercial, ele não tem, por exemplo, o medicamento genérico, porque ele tem essa tecnologia, tanto que ele é feito sublingual, e com isso os pacientes, quando fazem uso, eles melhoram muito mais rápido do que os antieméticos, né, os medicamentos anti-enjoos, que existe mais como nome genérico, de fato. Né? Então, de fato, esse termo de se falar que é mais fraco tem mais esse entendimento, que a tecnologia é diferente. Muitas vezes, para a gente ter a mesma performance da droga comercializada, com nome comercial, a gente vai ter que melhorar a posologia. Então, se toma 2 vezes, vai tomar 3. E isso a gente começa a perceber quando a gente faz a prescrição das drogas, dos medicamentos. Isso vai ser dito dessa forma.
Mas o efeito vai ser o mesmo se a gente muda essa performance. Muitas vezes, o que é que a gente obtém? Um efeito subterapêutico. É o caso, por exemplo, tem medicamentos que a gente pode dar em 3 dias e outros em 5 dias. Em 3 dias, por exemplo, eu consigo obter o efeito terapêutico de uma droga comercializada. Comercializada que eu digo com nome fantasia. Já o genérico, eu tenho que estender mais um pouco. Então, pesando na balança, o barato meio que sai caro, porque muitas vezes eles têm que tomar mais a medicação. Então, isso existe. Então, o efeito vai ser o mesmo se a gente tiver esse entendimento de melhorar a posologia. A dose, o tempo que ele vai tomar e a forma que ele vai tomar. Então, isso é muito claro, muito bem claro. E a gente consegue ver muito isso nos antibióticos, por exemplo, nas infecções odontogênicas. A gente consegue ver isso. Tem paciente que a gente consegue fazer em 7 dias, ou às vezes em 3 dias. Outros não, vão para 15 dias. Porque muitas vezes a gente orienta com relação a isso. Se o senhor tem condição de comprar, sua infecção ela é importante, uma osteonecrose, tem infecção pertinente aí. Aí a gente orienta para esse fato, né? Então, de fato, a gente tem que lembrar essa condição. Sempre, sempre. Por isso que é importante entender a posologia. A dose máxima e a dose mínima que aquele medicamento faz. Então é extremamente importante a gente entender isso. Obviamente que os genéricos têm o seu valor, eles são bons também, mas o efeito terapêutico ele pode demorar um pouco, por conta da tecnologia que é mais barateada. Então a diferença é essa, que a gente pode encontrar. Mas vai ter o mesmo efeito, só que o efeito pode demorar um pouco. Pode ultrapassar aquela posologia que a gente prescreve, né? Então, de fato, as pessoas falarem um é fraco e forte, de fato é mito, mas que isso pode ser ponderado, pode ser entendido que a gente precisa mexer na posologia para ter o efeito terapêutico, para ter o mesmo efeito de uma droga da outra, né? Então, isso, de fato, faz com que a droga tem essa performance. Por isso que é importante nos genéricos, quando um paciente, por exemplo, gente, não é disciplinado, esquece, não toma no tempo correto, aí a gente tem que ter mais cuidado com relação a isso. Porque o medicamento genérico ele tem uma concentração inibitória mínima mais rápida. Ele faz aquela meia-vida, o pico de platô, muito mais rápido, como uma droga, por exemplo, que tem uma tecnologia melhor. Vejam bem, não me interpretem que eu queira, por exemplo, vender medicamento, né? O professor tem uma farmácia e quer vender as drogas mais caras. Não, não é isso. Mas que a gente vê diariamente que isso acontece. Não sei se vocês têm experiência com isso, né? Acho que não, porque vocês são muito novos, quase não tem dor de cabeça, não tem nada, né? Não tem nenhuma comorbidade, que bom. Então não tem essa experiência de sentir isso, né? Mas a gente começa, quando prescreve, mesmo nós mesmos, a gente percebe que muitas vezes isso pode ter essa medida, essa ponderação de melhorar a posologia para ter a mesma performance dos medicamentos genéricos quando comparado com os remédios comercializados, né, com o nome fantasia. O princípio ativo é o mesmo, está bem correto, é a mesma droga. Entretanto, tecnologia para absorver a farmacodinâmica é que vai ser diferente. É isso. Então, cabe o profissional orientar melhor o paciente a fazer uso daquela droga. Mas tem o mesmo efeito. Porque tem o mesmo medicamento, né? É a mesma droga, é a mesma substância. Entretanto, o que vai pesar aí é a absorção do medicamento. É a tecnologia de absorção que ele tem. É isso que é diferente, que eles não explicam. E quando a gente prescreve para o paciente, a gente explica isso. Olha, isso aqui o senhor vai tomar desse jeito que eu estou pedindo para você fazer. Porque a gente já sabe a performance terapêutica que ele tem. Mas está correto, eles não estão mentindo em falar que tem o mesmo princípio. Tanto que se a gente for pegar as caixas, ou for ver no DEF,
a gente vai ver que é a mesma substância. O que vai mudar, aí a gente quando vai, por exemplo, ver como é que aquele medicamento é feito, aí a gente vê que tem uma tecnologia diferente. Isso que muda, né? Isso que a gente tem que sempre lembrar. Né? Então, embutido nisso, no mito, a gente tem que conhecer esse efeito. Por isso, gente, que é importante a gente entender e selecionar algumas drogas, alguns medicamentos, para fazer essa prescrição. Então, quando a gente prescreve o genérico, aí a gente aponta. Outra coisa também que pode acontecer, que os médicos fazem muito, é a escolha do laboratório. Não acontece isso? Aí a gente tem que entender que o profissional está tendo boa fé, porque isso também tem muito a ver. Alguns laboratórios, eles têm, de fato, um controle de qualidade melhor quando comparado com outros. E isso tem um impacto grande no preço do medicamento. Isso é outra coisa. Só que se politizou naquele tempo, quando foi feito a regra do genérico. Né? Não se embutiu que a tecnologia deveria ser a mesma. Né? Foi isso. Então, com isso, as grandes indústrias e empresas baratearam aquela droga para que ela fosse por aquele preço. Mas mesmo o genérico está caro hoje em dia, né? Não é barato. E com o advento das farmácias populares, dos medicamentos de uso crônico, e aí a gente melhora. Tem uma empresa, que é a Farmanguinhos, aqui na Fiocruz, ela sim tem um perfil de qualidade semelhante a uma multinacional. Né? E vocês estão vendo isso, essa polarização dos grandes laboratórios, agora com a vacina. E isso a gente, como profissional, a gente fica muito perdido às vezes, né? E, poxa, quem está falando a verdade? Então a gente sempre tem que ver a evidência científica, os artigos publicados, a performance clínica daquelas drogas, para a gente melhorar essa posologia. É a mesma história, é uma dose, são 2 doses, vai tomar 3 dias, 5 dias, 7 dias. Então a gente precisa ter essa visão clínica e essa visão crítica sobre isso, né? Para a gente também não orientar incorretamente e muitas vezes não ser ludibriado, ou o paciente ser ludibriado pelo balconista da farmácia, principalmente, né? Por essas farmácias menores e assim por diante. Então a gente tem que ter essa segurança de orientar melhor os pacientes para que ele tenha esse entendimento. E dependendo da doença, do perfil, e tudo isso vai estar embutido na prescrição da droga. Né? Então, os conceitos de farmacologia, eles são muito categóricos, simples, né? Mas muitas vezes a performance terapêutica, a prática do uso da medicação vai ser diferente. Né? Então, por isso que tem essa disciplina, para a gente discutir isso, melhorar esses conceitos, né? Porque as indicações que a gente vai ver das drogas nas aulas seguintes, elas são indicações relativas, elas têm reserva. Obviamente que a gente vai falar que é indicado para isso, para aquilo, mas dependendo do perfil do doente, do paciente, isso pode vir a mudar. Dependendo do laboratório que aquela droga é produzida, dependendo também da tecnologia que aquele medicamento tem, isso vai sendo modificado. Então, quando a gente falar numa aula mais à frente sobre a apresentação farmacológica das drogas, a gente vai falar sobre essas tecnologias que veio a ser introduzida para melhorar a performance da droga, que isso também é bem importante. Ok? Dúvidas, perguntas? Tudo certo? Parece uma coisa muito difícil, né? E é muito complexo a farmacologia, eu não vou saber prescrever, a gente fica numa angústia danada. Mas não se preocupem, quando a gente começa a fazer, a prescrever e tem os feedbacks do paciente, isso vai melhorando. Porque a terapêutica medicamentosa, ela tem muito a ver com a nossa experiência clínica diária, do manejo com aquela doença. Né? Então vocês fiquem tranquilos. A gente fala isso teoricamente, mas que na prática vocês vão ver que as drogas que a gente trabalha, muitas vezes elas vão ser usadas pelo dentista
e repetida, porque elas têm uma performance parecida. E o que vai fazer com que aquele tratamento tenha um sucesso muito bom terapêutico é a posologia, é a orientação, toda a parte da farmacodinâmica e da farmacocinética que a gente tem que, principalmente a farmacocinética, que a gente tem que orientar aos pacientes, né? Então, isso é importante. Sempre falar. Então, nessa história toda que acabamos de falar, as vias da administração, elas podem ser classificadas e elas irão, de fato, obedecer a performance clínica que a gente quer obter para aquele tratamento daquela condição de doença que o paciente tem. Então, a classificação das vias de administração, elas são divididas em 3 grandes grupos. A gente tem o uso interno, o uso externo e o uso parenteral. Lembrando que o uso interno, muitas vezes, a gente vincula esse uso interno quando tem contato direto com o tubo gastrointestinal mais superior, né? Mais superior. É de intestino para a parte da cavidade oral. Então, com isso, eu vou ter o uso interno, a via oral, via bucal ou mucosa bucal, via sublingual. A via bucal é quando a gente tem, por exemplo, os elixírios, os bochechos, né? E a via oral é muitas vezes quando ele faz a ingestão do comprimido, da cápsula. A via sublingual é quando eles introduzem, né, colocam um medicamento debaixo da língua, ali no soalho de boca. E a via gastrointestinal é quando muitas vezes aquela droga é administrada pela via oral e tem uma absorção plena na via gastrointestinal. Já o uso externo é quando geralmente as drogas não têm contato com o tubo gastrointestinal superior, né? Não tem. Então, com isso, a gente tem a via cutânea utópica, a via retal, a via vaginal, a oftálmica, a otológica, a da orelha, e a via nasal. E outro subgrupo mencionado, que é o uso parenteral. Geralmente são as drogas que a gente chama de via cutânea ou intradérmica. Aí a gente sabe, por exemplo, dos adesivos de nicotina, dos adesivos de hormônios para controle do período menstrual, utilizado muito pelas meninas, e os injetáveis, seja de grandes e pequenos volumes. Então, basicamente, é dividida por essa categorização. Aqui, exemplificando mais uma vez, né, essa subclassificação, a via digestiva, oral ou retal, a via transmucosa. Vejam que aqui ele utiliza outros termos para mencionar essas mesmas vias. Mas o que a gente vai adotar diariamente na prescrição, lá para a receita, são esses 3 grandes grupos aqui mencionados. Aqui são subclassificações que têm o mesmo efeito e a mesma função mencionadas anteriormente. Nessa classificação geral, apontada nesse slide, eles não identificam aqui, por exemplo, a via que eles chamam de transcutânea e a via acidental. Aí a via acidental está vinculada a feridas, quando a gente aplica, né, medicamentos nas úlceras, nas aftas, por exemplo, na membrana tipânica ou em lesões dermatológicas, né, nas lesões cutâneas. E a via parenteral aqui, ele cita uma via que é muito utilizada pelo cirurgião dentista, que é a via intraarticular, que é quando geralmente o dentista, principalmente quem trabalha com disfunção temporomandibular, que faz injeções de corticoide, de ácido hialurônico, lá na articulação temporomandibular. A gente pode utilizar essa via, sim, dependendo da indicação e da especialidade que a gente faça ou ministre, né? Outra também que a gente pode utilizar, aquele subtipo aqui, é a via transmucosa, que é alveolar. Muitas vezes a gente coloca, por exemplo, medicamentos que são as espumas de fibrina, pós-exodontia, pós-extração dos dentes, lá no alvéolo. Aí seria uma via transmucosa chamada de alveolar. Então ele dá especificações para esse novo critério de classificação que nós podemos também mencionar, mas o que a gente vai adotar é essa mais fácil, mais simples, mais pontual, de modo mais útil
e mais aplicado diariamente. Então, falando um pouquinho sobre a via oral, a gente sabe que a absorção dela vai ser intestinal e muitas vezes essas drogas elas têm a sua farmacodinâmica, né, sua metabolização iniciada principalmente no fígado. Essas drogas, por via oral, elas têm vantagens, muitas vezes facilidade de administrar e são menos dispendiosas, né? Tem um custo mais baixo. E contraindicadas muitas vezes nos pacientes que têm náuseas e vômitos, diarreia e dificuldade para engolir. Já a absorção sublingual, muitas vezes, é quando a gente quer fazer com que aquele medicamento tenha uma ação muito rápida, porque a gente sabe que a região do soalho de boca ela tem uma vascularização muito abundante e geralmente esses vasos da cabeça e do pescoço não possuem válvulas. Então a biodistribuição dessas drogas se dá diretamente para o coração, fazendo com que o mecanismo de ação dos medicamentos, né, a farmacodinâmica, seja mais rápida. Então, muitas vezes são usados para antipertensivos, analgésicos mais potentes, psicotrópicos e também vasodilatadores, né? Então, são medicamentos onde a gente utiliza bastante nas urgências e emergências, onde a gente quer uma performance mais rápida desses medicamentos. Para via oral, para orientação da posologia, cabe lembrar que muitas vezes a gente pode associar o volume administrado, né, geralmente associado a medidas mais conhecidas, como por exemplo colocar uma colher de chá, que equivale a 5 ml, uma colher de sopa, que equivale a 15 ml, e um copo de água, que equivale a 250 ml. Isso muitas vezes o copo de água ele vai ser muito relacionado quando a gente quer, por exemplo, diluir alguns corticoides elixir, de uso tópico, né, para bochechos. A gente geralmente faz dessa forma. Já a seringa sem agulha, geralmente usa antibióticos na forma de emulsão, que a gente muitas vezes tem, eles são administrados com seringa, que é como se apresenta aqui, porque muitas vezes as crianças não vão tolerar fazer a administração, né, receber aquela droga através desse mecanismo de colher. A gente geralmente tem que fazer por uso de seringa. Isso acontece muito quando a gente quer, por exemplo, fazer sedação oral em pacientes especiais, principalmente os autistas. Eles não toleram receber xarope através da colher, né, a medicação através de colher, nem tampouco comprimido. Aí muitas vezes a gente tem que fazer o que a gente chama de gavagem, é o termo mais popular. A gente administra através de seringa a medicação e muitas vezes a gente tem uma absorção melhor. Geralmente essas drogas de via oral, elas têm que ter cuidados especiais. Então a gente tem, por exemplo, interações com os alimentos, grandes quantidades, né, dose. Então muitas vezes a pessoa não tolera fazer a ingestão por ter um volume maior, né? Então isso tem que ser fracionado ou pensado a posologia. Alimentos, porque muitas vezes pode dar contraindicações. No passado, por exemplo, quando se utilizava um antibiótico bastante na odontologia, que eram as tetraciclinas, e muitas vezes era contraindicada fazer a absorção desses medicamentos com leite, porque geralmente reduzia o efeito ou inativava o efeito do medicamento. Então, com isso, a tecnologia dos medicamentos melhoraram e atualmente não tem uma interação tão grande, né, a depender do tipo de medicamento. Mas as tetraciclinas tinham esse efeito colateral. Atualmente, a gente praticamente não utiliza mais essa medicação antibiótica em odontologia. Drogas irritantes também, muitas vezes o ideal é orientar que o paciente faça uso após a alimentação, ou ingira com alguns alimentos, ou a gente dê protetores de mucosa para eles. E uma coisa interessante, aí pesa bastante a posologia para esses pacientes, é respeitar o intervalo da dose, o horário e o tempo. Então, o ideal para aquele medicamento atinja sua meia-vida e a concentração inibitória mínima e tenha a performance terapêutica, é que ele faça
a ingestão da droga naquele tempo corretamente. 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12 horas, né? Então não pode passar os esquemas, porque isso vai estar muito vinculado à farmacodinâmica daquele paciente, daquela droga, né? Porque pode ser que ele não atinja as concentrações inibitórias porque a pessoa passou do tempo. E para ele atingir aquela concentração terapêutica vai demorar mais um pouco. Por isso que a gente volta a lembrar da tecnologia que aquele medicamento tem. Então isso é extremamente importante, né? Vai acontecer muito na criança isso, porque muitas crianças cospem, não fazem a ingestão do medicamento, isso acontece bastante. Aí muitas vezes a gente vai aumentar a posologia para ele, né? Porque isso pode acontecer também, ou mudar a via, obviamente, se isso acontecer. Via parenteral, também as vias principais, a gente tem aí as intradérmicas, a subcutânea, intramuscular, intravenosa, ou também chamada endovenosa. E outras vias, aquela que eu falei para vocês, que é a intraarticular, que é bastante usado. Vale lembrar que o termo parenteral provém do grego, né, que quer dizer para, do lado, e enteros tubo digestivo, ou seja, as drogas não têm contato com o tubo gastrointestinal. Né? Então significa que elas não utilizam o trato gastrointestinal como absorção. Geralmente essas drogas elas são utilizadas em urgência e emergência, né, na maioria das vezes, ou quando o paciente é contraindicado ao uso oral das medicações. Então, por exemplo, pacientes inconscientes, pacientes que não têm entendimento, geralmente a gente tem que lançar a mão das medicações parenterais. E muitas vezes essas medicações parenterais a gente tem que lançar mão de um instrumento que é a seringa. Aí vocês já conhecem também. Então, essa seringa tem um corpo e tem uma agulha, outro também chamado bico. Geralmente são biselados as extremidades. Existem vários calibres, a depender da via, isso vai ser indicado. Né? Então, os comprimentos e os calibres são dados através de numerações, que a gente tem aqui determinado. E uma coisa que nos ajuda é a cor. Então, a depender do local que eu vou administrar, eu tenho que ver o calibre daquela agulha para que eu tenha a via sendo administrada da forma correta. Né? Então isso é sempre bom falar. Então a via intradérmica, por exemplo, ela é uma via muito restrita, geralmente são pequenos volumes que são administrados de 0,1 a 0,5 mililitros e geralmente são usadas para reações de hipersensibilidades, provas de algumas doenças, como o PPD para tuberculose e o STIC para difteria, sensibilidade de algumas alergias, fazer dessensibilização de autovacinas e também uma vacina que é bastante utilizada, porque geralmente é aplicada nessa área aqui da mais próximo da derme, é a aplicação da vacina contra a tuberculose, que é a BCG, né? Onde muitas vezes, para essa aplicação via intradérmica, que é um volume muito pequeno, tem que se fazer uma pápula, né? Uma pápula na região da pele, praticamente uma bolha formada, para justamente ter a inoculação do bacilo, né? Do micobactério tuberculose atenuado, para que a pessoa confira a imunidade contra a tuberculose. Então é bastante utilizado na inserção inferior do músculo deltoide direito. Então é sempre bom a gente ver se a gente tem aquela cicatriz no braço direito, para ver se a gente tem a imunização. Isso é importante principalmente quando a gente vai frequentar os ambientes hospitalares, a gente perceber se a gente tem essa cicatriz na região da pele, do músculo deltoide do lado direito. Porque se não tiver, o ideal é se fazer esse exame aqui, ó, que é a prova do PPD, que geralmente também é nessa região da derme, que é aplicada a antitoxina, e aí tem uma leitura após 3, 5 dias. E muitas vezes, se a gente teve contato com os pacientes suspeitos de tuberculose e não tiver a reação que se dá para esse teste de prova tuberculínica, se fazer de novo o esquema para tuberculose, BCG. A via subcutânea
a medicação é introduzida na tela subcutânea ou no tecido subcutâneo ou hipoderme. Para esse caso aqui específico, a agulha que vai ser crucial. São agulhas menores, que a gente chama de hipodérmicas, porque são agulhas que vão de fato penetrar apenas nessa área da hipoderme. E muitas vezes essa região tem absorção lenta através dos capilares de forma contínua e segura, usado para a administração de vacinas, como a antirrábica e o antissarampo, anticoagulantes, como a heparina. Geralmente as heparinas são aplicadas na região do abdômen, né? Ou hipoglicemiantes, que são as insulinas. Aí eu posso utilizar várias regiões do corpo que têm uma hipoderme mais vigorosa, né? Mais abundante, que é a região do abdômen, essa face inferolateral do abdômen, essa parte superolateral da região glútea, essa parte do terço médio lateral da coxa e também essa parte medial do antebraço. Então são áreas que têm uma riqueza maior de tecido subcutâneo e geralmente essas drogas são aplicadas por essa via subcutânea por ter absorção nessa área. Essas vias subcutâneas geralmente têm particularidades, aqui como eu falei para vocês, a gente tem as agulhas já vinculadas, isso ajuda muito, então fácil aplicação, geralmente 90 graus, com agulha específica desse calibre, conhecido como agulha de insulina. Deve ser revezado o local de aplicação, porque muitas vezes pode ter o fenômeno de artos, que são formações de nódulos devido a injeções repetidas em um mesmo local. Então, muitas vezes se faz o rodízio nessas várias áreas, principalmente os pacientes heparinizados, que é o caso, por exemplo, pacientes que fazem hemodiálise, e os pacientes que tomam insulina regular, os pacientes que têm diabetes tipo 1. Né? Muitas vezes a gente tem que fazer essa área. E aqui, mais uma vez, exemplificando os locais recomendados, que geralmente são os locais que têm menor inervação e um acesso facilitado. Então, seriam essas áreas: a parede abdominal, a face anterolateral da coxa e a face externa do braço. Já a via intramuscular também vai ter uma associação muito forte com o calibre da agulha. Geralmente a gente vai encontrar comprimentos de agulha maior, porque a gente quer atingir o quê? O músculo. E muitas vezes essa área ela é bastante utilizada devido à absorção ser rápida. Então, o músculo escolhido ele deve ser bem desenvolvido, ter facilidade de acesso, não possuir vasos de grande calibre e não ter nervos superficiais no seu trajeto. Geralmente, os volumes injetados vai depender do ventre muscular daquela região. Então, a região deltoide de 2 a 3 ml, a região glútea de 4 a 5 e os músculos da coxa de 3 a 4 ml. Então, geralmente, a área bem mais segura é essa região de ventre superolateral da região glútea, é a área que tem um volume maior de droga a ser administrada. Então, por exemplo, alguns antibióticos, como as penicilinas, por exemplo, que é um medicamento de suspensão, onde a gente vai diluir essa medicação, geralmente os volumes são maiores. E geralmente a gente utiliza o músculo glúteo, o glúteo médio, né, essa região superolateral da região glútea, para fazer a absorção. Outras drogas de menor volume, aí a gente pode utilizar o deltoide ou o vasto lateral da coxa, esse músculo aqui da coxa. Geralmente, algumas vacinas em crianças é utilizado esse músculo. Vacinas também, por exemplo, a da Covid, que é intramuscular, é no músculo deltoide. Outros medicamentos também podem ser no músculo deltoide, não pode ultrapassar de 3 ml para essa área. Geralmente é o músculo mais utilizado. Contraindicações na região deltoide, principalmente. Crianças de 0 a 10 anos, então se prefere o vasto lateral da coxa. Geralmente as crianças elas têm uma coxa mais desenvolvida, então pequenos desenvolvimentos musculares e pacientes também que são caquéticos e idosos. Volumes superiores a 3 ml, substâncias irritantes ou injeções consecutivas, pacientes com AVC e parestesia dos braços,
deve ser contraindicado, pacientes submetidos a mastectomia ou esvaziamento ganglionar, isso por conta da drenagem da linfa, porque o próprio ato de aplicação pode causar uma reação inflamatória e a drenagem inflamatória dessa área do músculo deltoide se faz para os linfonodos dessa área da axila. Então, geralmente, os pacientes que têm mastectomia ou fazem esvaziamento ganglionar dessa área da axila, a gente não faz a aplicação por conta dessa inflamação local aí do braço. Já a via endovenosa, para terminar, é a introdução de medicamentos diretamente na veia, e para isso a gente coloca cuidado, tem que se ter um treinamento para que isso seja feito. Geralmente a aplicação se faz nos membros superiores, porque os membros superiores têm uma exuberância maior de veias superficiais, evitar articulações, principalmente quando a gente faz a administração de drogas contínuas, como por exemplo soroterapia, onde o paciente vai ter a permanência do catéter ali, naquela região da veia. Né? Então, geralmente a gente evita essas áreas de articulações. E também por conter bastante nervos nessa área. Aí a gente prefere fazer em áreas mais do antebraço. Indicações: necessidade de ação imediata do medicamento, necessidade de injetar grandes volumes e hidratação e introdução de substâncias irritantes de tecido. Por ter essa exuberância maior, aí a gente prefere a aplicação na face anterior do antebraço esquerdo. A gente consegue garrotear essa área e fica muito mais exuberante, né, pelo número de veias superficiais que existe nessa área. E aqui uma especificação que eu falei para vocês, que quando a gente requer um tratamento mais demorado, soluções injetáveis, por exemplo, no sangue, que a gente chama de apirogênico, líquidos, hiper, iso ou hipotônicos, sais, eletrólitos, isso muito para a hidratação dos pacientes que estão desidratados ou que precisa de um tratamento em terapia intensiva ou serem internados. Quando a gente quer fazer medicações por algum período de tempo, uso de vitaminas, por conta da absorção que não se pode fazer pela mucosa gástrica, a gente lança a mão da via endovenosa. E outra coisa também que vale mencionar que medicamentos devem ser medicamentos não oleosos e não devem conter cristais visíveis, né? Porque podem provocar trombos. Aqui eu mostro para vocês um equipo, geralmente vinculado à soroterapia, através de um instrumento que a gente chama scalp, que geralmente a gente mantém esse elemento por um período longo de tempo. Né? Geralmente nos pacientes que são internados, que a gente tem essa performance de permanência da via parenteral nos indivíduos. Então aqui a gente tem as veias mais utilizadas, endovenosas, né? São as veias do antebraço, né? As veias, principalmente nos recém-nascidos, a região cefálica. Para os pacientes que têm hemodiálise ou pacientes de CTI, a gente utiliza veias jugulares, né, da região cervical, ou subclávia, muito utilizada em UTI para injeção de medicamentos, alimentação parenteral, acesso venoso central, para monitoramento da pressão venosa central, dificuldade de acesso venoso, ou Swan's-Gys, que é um tipo também de pressão venosa do sistema cardiovascular superior, e também em pacientes com UTI para acesso venoso central. Então, essa área dos membros superiores, região cervical e cefálica, são os mais utilizados para isso. Outras vias utilizadas para medicação endovenosa são os membros superiores, como eu acabei de falar. Então, existem algumas veias que são mais utilizadas, a veia basílica, e a veia cefálica e a veia basílica, são essas veias do membro superior. Veias intermédias do cotovelo, aqui, intermédia do antebraço, intermédia do cotovelo. E essas áreas, geralmente do cotovelo, também são para coleta de sangue. Isso a gente faz, principalmente quando a gente vai fazer uma técnica chamada de PRF, ou PRP,
que é uma técnica hoje em dia que a gente faz, muitas vezes de membranas, para promover melhor a cicatrização dos tecidos. Então é coletado sangue, então existe um equipamento que centrifuga e faz com que a gente consiga filtrar um plasma rico em plaquetas, né? Ou um plasma rico em fibrinas. E são membranas que a gente faz, então existe um treinamento, uma especialidade que a gente faz, um treinamento mais específico quando a gente termina a graduação, para fazer a coleta, a punção desse sangue e fazer e constituir essas membranas, que são bastante utilizadas em pacientes que fazem enxerto ósseo, implante, ou têm dificuldade de cicatrização, que fazem cirurgias, por exemplo, para recompor áreas de exposição óssea. Se usa bastante o plasma rico em fibrina, o PRF. O dorso da mão também são utilizados, então aqui é a região do cotovelo, o dorso da mão, para se fazer esse tipo de coleta do sangue, também indicação de soroterapia. Aqui já é uma área mais específica, que é a via endovenosa, quando se quer a introdução do medicamento em via cardíaca mais rápido, para que ele seja mais absorvido. Então são usados catéteres venosos periféricos ou catéteres venosos central. Então são aplicados nas veias aqui, ó, da região subclávia, que é a veia subclávia, e a veia jugular, esses catéteres, para justamente se ter essa medicação de forma mais rápida. Então, geralmente são pacientes que se requer, paciente que tem doença cardiovascular, estão no CTI, que precisam de fato ter uma terapêutica de medicamentos muito grandes. Então, uma veia periférica não consegue fazer a drenagem desses medicamentos. Então, geralmente o cirurgião geral é chamado para dissecar esses vasos e conseguir implantar catéteres para que as medicações sejam inseridas nessas áreas. Outras áreas que não são tão utilizadas por nós é a via intratecal, muito usada pelo pessoal da neurocirurgia e neurologia, onde as medicações são injetadas no sistema nervoso central. Temos a via intraperitoneal, que muitas vezes é utilizada nos pacientes que fazem hemodiálise, a diálise peritoneal, para fazer a drenagem das impurezas do sangue. E para finalizar, uma que foi falada como via externa, que a gente pode utilizar bastante, principalmente na região perioral e região dos lábios, que é a via tópica, ou por administração epidérmica, aplicação de substâncias ativas diretamente na pele ou em áreas de superfície de feridas, com efeito local, tais como pomadas, cremes, sprays, loções. Aí a gente tem também os bochechos, né, os colutórios, os bochechos com flúor, os bochechos para melhorar gengivites, bochechos também para diminuir a microbiota, né, os micro-organismos da boca, como por exemplo clorexidina a 0,12%, ou peróxido de hidrogênio a 0,1%, a 1%, e também as pastilhas de garganta a gente pode mencionar como via tópica, ou via tópica como sendo utilizada como uma via importante também para a nossa área.